Olá, meu nome é Augusto e hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo-aula sobre diferenciação celular, abordando também aspectos relacionados às células-tronco. Esse vídeo tem como objetivo transmitir conhecimento adquirido ao longo de anos de pesquisa e que nos ajuda a compreender como que uma única célula formada no momento da fecundação é capaz de formar um organismo adulto formado de diferentes tecidos que agem em conjunto para a manutenção da vida desse organismo. Compreender os processos que levam uma célula a se diferenciar é de extrema importância não somente para o entendimento do desenvolvimento dos organismos, como também para o desenvolvimento de novas terapias e abordagens clínicas para doenças e lesões hoje consideradas incuráveis. Os organismos multicelulares são formados de diversos tipos celulares, cada um especializado em cumprir uma determinada função. Quando células iguais se combinam para desempenhar uma função, temos a formação de um tecido. Quando diferentes tecidos se combinam para a execução de uma função ainda mais complexa, temos um órgão. E um organismo é formado por sistemas de órgãos, formados cada um por diferentes tipos de tecidos, que por sua vez são formados por diferentes tipos celulares. No momento da fecundação, temos a formação de uma única célula. Essa célula possui toda a informação necessária para a formação de um organismo inteiro. Uma única célula é capaz de se dividir, dando origem a outras células que também irão se dividir e no final vão se especializar em uma única função dentro de um organismo. Essas células irão se agrupar com outros tipos celulares iguais para formar tecidos diferentes, e diferentes tecidos vão se combinar e formar órgãos capazes de executar funções complexas, e assim teremos a formação de um organismo. Quando pensamos em diferenciação, o que temos em mente é uma célula sem formato específico que passa a assumir um formato mais organizado e com características específicas, como a presença de microvelocidades, extensão de prolongamentos, produção de algum elemento específico ou mudanças em geral observáveis visualmente. Portanto, quando pensamos em diferenciação, estamos pensando na mudança fenotípica que ocorre na célula. Porém, algumas etapas precedem essas alterações fenotípicas. Podemos dividir a diferenciação em duas etapas. O primeiro passo é a determinação celular, que consiste na aquisição e manutenção de um padrão diferencial de expressão gênica que vai comprometer uma célula em branco indiferenciada a se tornar um tipo celular específico. Todas as células do organismo possuem o mesmo DNA, porém o que diferencia uma célula muscular de uma célula neural ou sanguínea é a expressão de um conjunto específico de genes. Essas mudanças na expressão gênica comprometem a célula com a segunda etapa, que seria a especialização celular, a etapa visual da diferenciação. A produção de proteínas diferentes por cada tipo celular e a organização dessas proteínas é o que irá conferir características fenotípicas diferentes a cada tipo celular. Mas como a célula decide qual tipo celular ela irá se tornar? Como uma célula sabe que ela precisa naquele exato momento sair do ciclo celular e se diferenciar para formar um tipo celular específico? As células estão expostas a diversos sinais que irão fornecer os estímulos necessários para que essa célula decida qual caminho seguir. No caso da diferenciação, como foi dito anteriormente, esses sinais levarão ao processo de regulação da expressão gênica que vão fazer com que a célula se comprometa a diferenciar-se em um tipo celular específico. O controle da diferenciação celular pode ocorrer de diversas maneiras, porém o principal ocorre em cima da transcrição do DNA, o processo pela qual o DNA produz uma molécula de RNA mensageiro, denominada transcrito primário, que contém as informações para a produção de uma ou mais proteínas. Proteínas reguladoras interagem com regiões específicas do DNA e promovem a indução ou repressão de determinado gene. Além do controle sobre a transcrição, existem mecanismos de processamento do transcrito primário, no qual são removidas partes específicas do RNA mensageiro transcrito, alterando o produto final da transcrição. Controles do processamento do RNA e mecanismos de controle do transporte desse RNA também promoverão mudanças no produto final da transcrição. O controle também pode ocorrer durante e após o processo de tradução. Os sinais moleculares que determinarão o destino celular são denominados morfógenos. A existência de morfógenos foi proposta através do estudo da secção de embriões de anfíbios no estágio de gástrula. Nessa etapa é possível visualizar algumas estruturas específicas no embrião, como o lábio dorsal, o blastóporo e o arquêntero. Quando a secção do embrião era feita de modo a preservar a região do lábio dorsal, era possível observar a continuidade do desenvolvimento de um embrião.
porém a outra região dissecada não se desenvolvia. Esse e outros experimentos levaram à conclusão de que essa região produzia moléculas que eram capazes de induzir as células a se diferenciarem, se reorganizarem e darem continuidade ao desenvolvimento embrionário. Durante o desenvolvimento embrionário, esses morfógenos formam gradientes de concentração, expondo células de diferentes regiões do embrião a quantidades diferentes de diferentes morfógenos. Essa variação na quantidade de morfógenos é responsável por formar tipos celulares distintos. Pode também ocorrer a segregação intracelular de morfógenos, que formarão células expostas a diferentes morfógenos após sofrerem divisões. Conforme as células vão se diferenciando, elas passam a emitir sinais de curto alcance, que são transmitidos de célula para célula, ou sinais que se difundem a partir de uma região central para populações celulares vizinhas. As células também respondem a sinais provenientes da matriz extracelular, que irão reforçar a diferenciação e levar células próximas umas das outras a se diferenciarem de maneira similar e começarem a agrupar-se para a formação de um tecido específico. As células podem responder aos morfógenos de maneiras diferentes. A célula pode passar a produzir o mesmo morfógeno ao qual foi exposta, formando um sistema de retroalimentação. Essa célula também pode passar a produzir um segundo morfógeno, ou essa célula pode responder inibindo algum elemento que ela esteja produzindo. No caso de a célula responder produzindo um morfógeno diferente, será formado um segundo gradiente de moléculas indutoras, expondo diferentes células a diferentes concentrações de diferentes morfógenos. Dessa maneira, as células devem responder a não apenas um gradiente de morfógenos, mas a vários, o que leva à formação de diferentes populações celulares cada vez mais específicas. Como foi dito inicialmente, a diferenciação começa com a determinação celular. A determinação consiste de mudanças estáveis no padrão de expressão gênica de uma célula, mudanças essas que são autoperpetuáveis, ou seja, são passadas para a célula filha quando ocorre a divisão celular. Essas mudanças, portanto, vão comprometer uma célula, assim como seus descendentes, a um destino celular. Essas mudanças precedem a especialização, que seria a diferenciação fenotípica das células, e são causadas por proteínas e fatores de transcrição que interagem com o DNA, ativando e desativando determinados genes para promover a produção de diferentes proteínas e a organização dessas proteínas de maneira específica ao tipo celular que ela irá se tornar. Como os morfógenos formam gradientes dentro de um embrião, a posição de uma célula dentro desse embrião é fundamental para determinar a quais morfógenos essa célula estará exposta e assim saber qual destino celular essa célula seguirá. Aqui é utilizado como exemplo o embrião de drosófilo. Observe a formação de compartimentos expostos a diferentes concentrações de diferentes morfógenos e que comprometem cada região do embrião com o desenvolvimento de um tecido específico. Células-tronco vêm sendo estudadas há muitas décadas e aos poucos suas peculiaridades estão sendo desvendadas. Consistem de células simples que podem tanto se autorrenovarem quanto se diferenciarem para formar um ou mais tipos celulares específicos. Nos primeiros dias após a fecundação, o embrião passa por uma série de clivagens que formam novas células, porém não aumentam o tamanho do embrião. Nessa etapa, as células encontradas podem ser chamadas de células-tronco totipotentes, que são células com capacidade de se dividir para formar todos os tecidos do organismo adulto, assim como os anexos embrionários necessários para o desenvolvimento do embrião, como a placenta e o cordão umbilical. Conforme o desenvolvimento avança para o estágio de blástula, novos tipos celulares vão surgindo com diferentes capacidades proliferativas e de diferenciação. São observadas células pluripotentes que possuem a capacidade de se diferenciarem em todos os tipos celulares de um organismo adulto, porém não são capazes de formar os anexos embrionários. As células passam então a se organizar e formar 3 camadas embrionárias germinativas distintas, a exoderme, mesoderme e endoderme. Nesse estágio encontram-se células multipotentes capazes de se diferenciarem em diversos tipos celulares, porém limitadas a uma mesma camada germinativa. Conforme o desenvolvimento avança, as células-tronco podem tanto continuar multipotentes, porém comprometidas a linhagens celulares específicas, como se tornarem unipotentes, tendo a capacidade de regenerar apenas um tipo celular específico. Células-tronco no organismo adulto são encontradas residindo em um microambiente especializado denominado nicho.
Esse microambiente é composto por células diferenciadas e elementos da matriz extracelular que fornecem suporte físico a essas células, as nutrem e impedem que elas recebam estímulos aleatórios que levem à proliferação ou diferenciação no momento errado. Nichos de células-tronco já foram identificados em diversos sistemas, incluindo folículos pilosos, cérebro, medula óssea, entre outros. No organismo adulto, células-tronco são responsáveis pelo processo conhecido como homeostase tecidual, que consiste na reposição de células que são perdidas ao longo da vida do organismo, tanto por causas naturais como envelhecimento, ou por doenças e injúrias. O microambiente do nicho impede que as células se autorrenovem e se diferenciem descontroladamente e permite que o tecido controle aonde e quando essas células devem se renovar para repor corretamente as populações celulares perdidas. Além disso, o controle desse nicho sobre a proliferação celular impede que as células se repliquem descontroladamente de maneira excessiva, levando ao surgimento de tumores e cânceres. Acredita-se que a desregulação dos elementos do nicho leve ao surgimento de células-tronco tumorais, que irão proliferar descontroladamente. Devido ao fato de células-tronco possuírem uma vida longa dentro do organismo, elas estão sujeitas ao acúmulo de modificações no DNA que auxiliam no surgimento das células-tronco tumorais. Compreender essas células é essencial para o desenvolvimento de terapias mais eficientes contra cânceres que levem à destruição apenas das células-tronco tumorais, sem afetar o tecido saudável ao redor. Com a continuidade do processo de desenvolvimento, células-tronco passam a se comprometer com linhagens teciduais específicas, vindo a se tornarem órgão-específicas com o tempo. Essas células são responsáveis pelo desenvolvimento final, que envolve uma etapa de rápido crescimento dos órgãos, e pela homeostase tecidual, que é a reposição de células ao longo da vida desse órgão. Células-tronco nesse estágio possuem a capacidade de se dividir simetricamente ou assimetricamente para formar novas células-tronco ou células de amplificação transitória, que são células progenitoras comprometidas que irão proliferar rapidamente e com capacidade limitada para no fim se especializarem em diferentes tipos celulares. A compreensão das células-tronco e dos mecanismos que levam essas células a se dividirem e diferenciarem poderá levar a abordagens clínicas para doenças e lesões que hoje são consideradas de difícil tratamento ou mesmo incuráveis, como doenças neurodegenerativas e degenerativas musculares, lesões hepáticas, cardíacas, lesões em nervos e na medula espinal, assim como outros. A terapia celular é uma dessas abordagens clínicas e consiste na retirada de células-tronco de uma fonte específica, o tratamento dessas células em cultura para expansão e para pré-determinação ou diferenciação completa em um tipo celular específico, e a rejeição dessas células no paciente, tanto na corrente sanguínea como diretamente no tecido afetado. Uma abordagem ainda mais ousada seria a engenharia tecidual, que consiste na utilização de células-tronco juntamente com elementos orgânicos e biomateriais para o desenvolvimento de segmentos teciduais complexos ou mesmo órgãos inteiros em cultura para reposição. Muitos avanços têm sido feitos nessa área e acredita-se que no futuro será possível cultivar órgãos novos para repor órgãos velhos ou lesionados, acabando assim com a fila para transplantes de órgãos, o que salvaria muitas vidas e melhoraria a qualidade de vida de muitas pessoas que hoje vivem com condições patológicas incuráveis ou de difícil tratamento. As imagens a seguir mostram avanços feitos nos últimos anos no campo da engenharia tecidual. Essa é uma bexiga, uma orelha e uma válvula cardíaca. Abaixo temos protótipos de tecidos que poderiam substituir a pele e segmentos de cartilagem, e à direita temos um esquema ilustrativo e uma imagem real das chamadas impressoras de órgãos, que são impressoras adaptadas para imprimir células camada por camada, formando assim um tecido. A desdiferenciação é o processo pela qual uma célula deixa de ser uma célula diferenciada e especializada em uma função e retorna ao estágio embrionário, na qual ela é uma célula em branco capaz de se diferenciar em outros tipos celulares. A desdiferenciação é observada nos processos de regeneração em salamandras, tritões e axolotes. Embora sejam organismos vertebrados complexos, esses animais são capazes de regenerar completamente membros amputados. No momento da amputação, uma camada de tecido epitelial prolifera sobre a ferida e essas células se desdiferenciam e formam um tecido denominado blastema. As células-tronco pluripotentes presentes nesse tecido proliferam, diferenciam-se e regeneram todos os tecidos de um membro inteiro. O mais interessante é que, independente da altura da amputação, o membro é restaurado a seu comprimento original. Outro processo interessante observado nessas criaturas é a transdiferenciação, que é quando uma célula muda de um estado diferenciado para outro, sem passar por um estágio embrionário intermediário. Isso ocorre nos cristalinos dos tritões.
Após lesão ou perda completa do cristalino, este pode ser completamente reconstituído a partir das células da íris pigmentada do animal. A capacidade de diferenciação de uma célula é inversamente proporcional à sua capacidade de proliferação. Se uma célula está proliferando, ela não está diferenciada, e se uma célula está terminantemente diferenciada, ela não tem a capacidade de proliferar. Para a diferenciação ocorrer, é necessária a presença de sinais que levem ao bloqueio do ciclo celular. Esse bloqueio ocorre por volta da metade de G1 e esse momento é denominado ponto de restrição. Quando atinge o ponto de restrição, a célula irá interpretar os sinais citoplasmáticos ou extracelulares a qual está exposta, então decidir se continua proliferando, se torna quiescente, entra em fase de crescimento, apoptose ou começa a se diferenciar. Esse bloqueio no ciclo celular é feito através de inibidores de CDK, complexos proteicos necessários para a continuidade do ciclo. Entre as proteínas responsáveis pelo início da diferenciação, podemos citar a P21, P27 e P57, que agem inibindo todos os complexos CDK-ciclina presentes em G1, impedindo assim a continuidade do ciclo. Outras proteínas importantes são as P15, P16, P18 e P19, que inibem os complexos CDK4-ciclina D e CDK6-ciclina D. O meio externo às células é de extrema importância para a diferenciação celular e manutenção do estado diferenciado das células. A matriz extracelular é formada de diferentes elementos localizados no meio externo às células e que, juntamente com elas, vão formar um tecido complexo com características mecanofisiológicas próprias. Conforme as células se diferenciam, elas passam a secretar elementos que irão compor a matriz extracelular. Os elementos da matriz interagem com receptores da membrana das células e, além de fornecerem suporte mecânico, participam da modulação da adesão e migração celular, permitindo o agrupamento espacial correto de diferentes tipos celulares. A matriz extracelular possui papel importantíssimo na manutenção das células-tronco. Tanto células diferenciadas quanto elementos de matriz fornecem suporte estrutural para células-tronco, permitindo que elas se mantenham em seu estado quiescente e somente se replique, migre e diferencie mediante o estímulo correto. Além disso, os elementos da matriz sequestram morfógenos e facilitam ou impedem a interação desses com receptores na membrana celular, modificando a resposta da célula a esse morfógeno. A matriz fornece sinais que atingem o núcleo e controlam a expressão gênica. Além do sinal molecular por si próprio, sinais mecânicos provenientes da conexão da célula com a matriz, como a tensão exercida pela célula sobre o ambiente externo, são de extrema importância para regular a sobrevivência celular, proliferação e diferenciação celular. A degradação de elementos da matriz também está intimamente relacionada ao processo de desenvolvimento. Muitos tipos celulares produzem elementos que degradam regiões específicas da matriz extracelular, permitindo assim que um tecido cresça seguindo um trajeto determinado. No núcleo celular, o DNA encontra-se enrolado ao entorno de proteínas denominadas histonas, formando uma estrutura designada cromatina. A descoberta de que a estrutura da cromatina possui um papel fundamental na determinação da expressão gênica levou ao campo da epigenética, que busca desvendar como modificações na estrutura da cromatina levam a mudanças no destino celular. A estrutura da cromatina pode ser modificada através de acetilação, metilação e ou fosfatação de histonas. Essas modificações levarão a mudanças conformacionais na estrutura da cromatina, que farão com que o DNA fique mais aberto em algumas regiões, expondo esse DNA a fatores de transcrição em enzimas transcricionais, ou tornarão esse DNA mais condensado em algumas regiões, impedindo que essas moléculas tenham acesso ao DNA e iniciem a transcrição. Essas modificações criam um código de histonas que pode ser reconhecido por complexos transcricionais e que pode ser passado para a célula filha após a divisão. Assim eu concluo esse vídeo aula sobre diferenciação. Muito obrigado a todos, espero que tenham aproveitado e eu estou disponível para tirar qualquer dúvida. Obrigado.